Vindo, professor Vlad na área, hoje com a presença ilustre do mago, do mestre, professor Stefano. Nós estamos começando aqui a live, vamos deixar a galera chegar, a audiência, vai ter aí uns 400 mil indivíduos, vamos derrubar a Globo. Então, para a gente iniciar a nossa live, sabendo que o dia de hoje é um dia que está um pouco quente, e nesses dias quentes a gente vai ter que ter alguns cuidados na prática do exercício. Então, aos primeiros vindouros, mestre e professor Rodrigo, seja bem-vindo. Esse aqui é o grande Stefano. Tem alguma semelhança, né? Só faltou a barbinha, mas estamos aí. Bom, para a gente dar início ao bate-papo, primeiro agradecer que você aceitou. Queria que você desse as boas-vindas aí para quem está chegando agora e para quem vai assistir a live depois, sinta-se à vontade. Boa noite, pessoal. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Vlad. Obrigado a vocês que estão chegando aí, participar, que vão estar compartilhando com a gente esse momento prazeroso, satisfatório, que a gente possa trazer grandes informações para vocês aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, vou contar uma coisa para vocês. A gente tem a mesma mania, a mania de achar que a gente só pode entregar aquilo que a gente já está extraordinariamente bem feito. E eu falando para ele, me ouvindo, dizendo, cara, a gente tem que entregar o que a gente já tem na melhor condição possível. Então hoje é o que a gente vai fazer, tá bom? Com o devido cuidado, com devida licença científica, com devida licença poética, psicológica, enfim, com essa devida licença, a gente vai colocar para vocês aquilo que a gente sabe, tá bom? E por vezes pode acontecer de ter uma informação ou outra, que uma pessoa tem uma informação diferente e tá tudo bem. Se você, na hora que for captar essa informação, que é diferente do que a gente colocou, tenha o cuidado de avaliar. Faz sentido o que ele está falando. O Vlad e o Stefano falaram de outro jeito, acho que não é legal. E tá tudo bem. A gente vai entregar o nosso melhor aqui para vocês hoje. Então, Conceição, seja bem-vinda. Desi, seja bem-vindo, bem-vinda. Rodrigo, seja bem-vindo. E os demais que vão estar entrando também. Stefano, vamos lá. Bora. Me diz aí, Stefano, a sua história com relação ao Pilates. Como é que você chegou nesse negócio do Pilates? Por que que você se sente confortável para estar aqui hoje falando para a galera sobre Pilates? Conte a sua história. Bom, sou formado em Educação Física, tanto licenciatura quanto a graduação. Tive o grande prazer de iniciar as minhas atividades nesse mundo da Educação Física com o professor Vlad. Fui estagiário na academia, onde ele era ali o diretor técnico e nos instruía. E fui desenvolvendo o meu trabalho, primeiramente na sala de musculação. Eu já cheguei para a área da educação física, se a gente for considerar talvez uma idade um pouco mais avançada. Eu já fui fazer educação física ali com meus 30 anos de idade. Então eu vi uma necessidade um pouco de acelerar alguns processos e a dedicação se tornar cada vez maior, né, encurtar esse espaço de tempo. Então eu via que a sala de musculação talvez ela não atendesse todas as minhas necessidades e aquilo que eu me propunha a fazer, a realizar, e queria desenvolver mais, aprender mais. Primeiramente parti para a parte de ginástica coletiva, que é uma das grandes paixões que eu tenho. O treinamento funcional, o treinamento intervalado de alta intensidade, as aulas de ciclismo indoor. E acabei também encontrando o Pilates. Primeiramente, fui fazer os cursos de Mat Pilates, Pilates solo, e vi ali no Pilates, eu considero praticamente a base para toda e qualquer prática de atividade física, seja ela desportiva, de alto rendimento ou não, ou simplesmente como recuperação, como tratamento, como melhora nas suas capacidades. E fui me dedicando exclusivamente para esta parte, né? Então fui fazendo diversos cursos de especialização, fui fazendo cursos na parte de Pilates com aparelho, com Pilates para gestante, com Pilates para
específico para a coluna. Tive a oportunidade também de fazer um curso com o professor Vlad no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, de especialização em Fisiologia e Biomecânica do Aparelho Locomotor, com foco na coluna vertebral. E foi dali que me especializei bastante na área do Pilates, e é algo que eu faço com muito prazer. Sinto em meu corpo, depois que comecei a utilizar principalmente os princípios que a gente vai comentar aqui hoje, eu uso os princípios do Pilates para toda e qualquer prática esportiva que eu tenha, qualquer treinamento que eu faço. Legal? Stefano, você colocou pra gente... Primeiro eu queria dar boas-vindas a Pamela. Pamela, obrigado pela presença. Sempre alerta, obrigado. Pamela é uma chefe escoteira que eu sou, com bastante respeito e carinho, sou apaixonado por ela, pelo jeito dela ser. Obrigado, Pamela. Tia Conceição, Rodrigo. Galera, mete avião aí na turma, hein? Manda aviãozinho pra galera, Stefano, você disse no meio do seu discurso a respeito do Pilates, que o Pilates tem algumas formas de poder ser realizado, correto? Então tem os equipamentos, tem o de solo, e aí por vezes foram criando alguns acessórios, por exemplo, aquele com a bola e tal. Explica pra gente só de forma bem resumida os nomes de cada um deles, só pra gente se localizar, e o que diferencia uma coisa da outra, máquina, bola, solo, enfim. O Pilates, né, a sua origem, ele se dá voltado aos aparelhos. Ao aparelho, utilizaram estrutura de recuperação, até de guerras, de macas, aonde originou-se os aparelhos que temos hoje, né? Reformer, Cadillac, e foi se evoluindo e sentindo algumas necessidades de outras atividades. O Pilates clássico, realmente, ele tem essa parte voltada especificamente para os aparelhos. O Pilates já contemporâneo, os acessórios, eles vêm para agregar, para trazer novas situações, e só que sempre respeitando ao princípio, né? Sempre respeitando aquilo da onde ele foi criado. E o Pilates solo é considerado o mat Pilates, e os acessórios utilizados no mat Pilates, como a bola, como o arco, como qualquer outra coisa que venha, ele só vem para gerar talvez uma maior intensidade, uma maior necessidade. Você falando é tão legal, porque uma coisa que não sai da minha cabeça enquanto um profissional da saúde, um profissional da educação física, por vezes, algumas modalidades elas se tornam inacessíveis por alguns motivos. Vou dar um exemplo. A aula que você vai dar aqui pra gente hoje, quem está em casa precisa ter um equipamento? Não. A aula que nós faremos hoje aqui, utilizaremos alguns movimentos, principalmente focando no trabalho que a gente vai falar hoje, de específico sobre os princípios do Pilates, somente peso corporal. Nós precisaremos apenas do espaço para poder deitar e realizar os movimentos, respeitando a todos esses princípios e com foco em que a gente vai trabalhar de flexões, extensões, movimentos laterais, movimentos transversos, os planos que a gente tem de trabalho, fortalecendo sempre a parte central, né, a parte que a gente chama no Pilates do nosso powerhouse, a nossa casa de força, e não há necessidade alguma de nenhum tipo de acessório. Sabe por que eu estou fazendo esse posicionamento, Stefano? Uma coisa que eu me preocupo muito, eu vou te dizer que me preocupo até demais, que a gente consiga, enquanto profissional do movimento, vou colocar desta forma, e a gente tem alguns meios e métodos para entregar o movimento. Então, por vezes a gente encontra o mesmo movimento lá no yoga, encontra no Pilates, encontra numa sala de treinamento funcional e muda-se os nomes, mas o movimento, a postura é a mesma, cada qual com o seu cuidado específico, mas no final das contas parece que o movimento é similar. O que eu sempre me atento é que a atividade física ou o exercício físico ou o movimento seja algo acessível. Eu entendo que o maior número de pessoas possível devam ter condições de realizar, seja pelo recurso, ou seja, não preciso ter grandes investimentos, afinal de contas a maior parcela da população
infelizmente, não é tão provida financeiramente, então o Pilates de estúdio requer um recurso para você poder frequentar. Então, eu acho que é legal, existe esse lugar, as pessoas vão lá, vão frequentar e vão ter grandes benefícios. Agora, existe um outro jeito que a gente possa entregar os princípios do Pilates, que a gente já vai adentrar, de uma forma mais acessível, por exemplo, desse jeito aqui. Que a gente possa fazer uma transmissão de uma sequência de movimentos, com todo o cuidado dos princípios do Pilates. Porém, para quem está assistindo, esse cara que está aqui hoje não está te pagando nada, não está me pagando nada, de uma forma muito honesta, de uma forma genuína, a gente vai entregar isso. Então, parabéns, porque eu acho que esse é o nosso maior desafio, tornar o movimento, a atividade física, algo acessível, para atingir o maior número possível de pessoas, tá bom? Então, obrigado e parabéns. Professor, princípios do Pilates, vamos falar sobre isso agora. Quais são os 6 princípios que o Pilates tem como base de sustentação para que a pessoa realize, então, a sua prática de forma segura, de forma efetiva? Fala pra gente aí. Princípio number 1. Os princípios do Pilates, eles não necessariamente obedecem a uma regra, né? Você precisa... Este é o primeiro. Então, eles estão atrelados. A gente sente alguma importância de um ou outro, mas para que seja um movimento que a gente possa considerar que aquele gesto mecânico, que é igual no treinamento funcional, que é igual na sala de musculação, seja Pilates, ele precisa atender a esses 6 princípios. E vou primeiro falar os 6 princípios e a gente foca depois falando um de cada vez. Então, a respiração, super importante. A centralização, que é o que a gente chama de powerhouse no Pilates, que é a nossa casa de força, é o centro da onde sai toda a estrutura para a execução dos movimentos. O controle dos movimentos... Peraí, tem uma galera Messias entrando aí. Quem é essa galera aí? Messias aí, Lourdes Messias, minha mãe, Nilton Messias, meu pai. Falei pra família inteira, hoje não pode faltar. Obrigado. Manda beijo para vocês. Pessoal aí. Pede pro pessoal compartilhar e aparecer aí. Vai lá, continua, valeu. Então, respiração, centralização, controle dos movimentos, a fluidez, precisão e a concentração. Então, esses são os 6 princípios que a gente vai abordar e que são os princípios básicos para que a aula realmente de Pilates possa acontecer. Se você faz Pilates e não atende a esses princípios, você não está executando Pilates. Você pode estar fazendo uma atividade física, que é fantástica, é excelente, mas não é Pilates. Vamos lá, professor, desenrola aí. Então, primeiro princípio, não que esteja na ordem, como ele disse, mas vamos lá. Princípio que é o que você entende ser o ponto de partida. Ponto de partida, eu vou começar então pela concentração. Eu preciso estar concentrado. Eu preciso, naquele ambiente, naquele momento em que eu decidi que vou fazer Pilates, vou fazer a prática do Pilates ou a prática da atividade física, eu preciso estar realmente presente. A gente fala da concentração em estar presente. Esquece o que está externo, foca no seu trabalho, na sua atividade, e essa concentração é que vai permitir com que você atenda a todos os outros princípios. Então, concentração, não que ela seja a mais importante, nem a primeira, mas eu acredito que o primeiro passo para você se iniciar é estar presente. Cheguei, estou aqui e a partir de agora eu vou iniciar. Aí a gente vai para a respiração. Primeiro e último ato que nós temos na nossa vida, né? Vai já comentou sobre isso. Então daí você tira a importância da respiração para nós, seres humanos, e isso não foge do Pilates. A respiração para o Pilates, ela tem essa sua grande importância. Todos os nossos movimentos, eles só vão acontecer junto com a respiração.
Vai tocando? Eu tô aqui galera, eu tô aqui de plateia. Só tô de telespectador. Tô aprendendo, tô anotando. Depois anotando. A gente vai focando um pouco, falar mais específico sobre cada um, então, né? Ó, a gente vai ter prática, hein, galera? A gente vai terminar a live aqui com esse conteúdo teórico, essas explicações do mestre, e depois nós vamos para uma parte prática. Então, a hora que for para a prática, eu vou interromper essa live e vou abrir outra, tá bom? Então não sai daí não. Bora. Centralização. A centralização, que é toda a nossa região abdominal, vocês vão ouvir falar também sobre o core, né? Que quando a pessoa, às vezes em outros tipos de treinamento falam sobre o core, eles acabam abrangendo um pouco mais. No Pilates a gente foca muito na questão mais abdominal. Ela envolve o nosso músculo transverso do abdômen, uma camada mais profunda do nosso abdômen. Ela envolve o diafragma, que vai fazer o trabalho da respiração, mas também vai servir como o teto da nossa casa, na parte da centralização. Então nós vamos considerar assim essa centralização como uma casa. O diafragma faz esse teto da casa, o transverso, como eu falei, ele faz as paredes da casa, o assoalho pélvico ele vai fazer o nosso chão, e os multífidos vão fazer a sustentação da casa, é a nossa coluna realmente. Então a gente, no momento da respiração, da inspiração, nosso diafragma, né, desce, eu abro uma cavidade muito maior para os meus pulmões, né, se preencher de ar oxigenado. Eu tenho a necessidade de fazer um controle dos meus esfíncter ali no assoalho pélvico para trabalhar essa base, esse solo. Faço a ativação do meu transverso e aquele alongamento axial, crescendo, mantendo uma postura. Então essa é a parte da centralização. Agora, a partir do momento em que eu inspirei, preparei toda essa centralização e estou concentrado, no momento em que eu iniciar a expiração, que não vai ser mais uma expiração passiva, porque eu me preocupo às vezes em inspirar no meu dia a dia, mas a minha expiração é passiva. Eu não me preocupo em soltar o ar. No Pilates, não. No Pilates, a gente vai ter essa preocupação com a expiração. Nós vamos trabalhar essa força de expiração, trabalhando já o diafragma, trabalhando toda essa musculatura central. E aí vamos para a... Érica Messias G. Conhece? Irmã? Ela está dizendo que a respiração é a parte mais difícil. A parte mais difícil. É isso? É isso? A respiração é mais difícil? Eu acredito, se for colocar em grau de dificuldade, a parte da centralização por envolver um grupo maior de músculo, ela seja mais difícil. Então, a centralização... Acho que não tem coisa fácil, né, professor? Você falar de concentração hoje, num mundo completamente digital, doido, acelerado, você fala, não, eu vou reservar aqui 1 hora para apertar o botão do delete vida externa e só estar aqui nesse momento presente, que é o mindfulness, né? O estar aqui, o agora, o presente no aqui, no agora, não é para qualquer um. Acho que não tem nada fácil, não tem nenhum item fácil, e ao mesmo tempo todos vão se tornando fácil à medida que você repete, né? A repetição que leva à perfeição. Muito bem. Obrigado, Érica, pela participação. O controle é você estar no comando, é você ter total controle da situação, daquele momento que vai ser desde a sua respiração até a contração, né, de toda a musculatura que envolve ali seu powerhouse. Dentro dessa capacidade, da onde surgiu até, ou antes de se chamar Pilates, ele tinha o nome de contrologia. Então o Pilates partiu, né, a sua nomenclatura inicial, ele vinha de contrologia. Então você pode ter aí a base do Pilates, né? Então a gente fala assim, qual que é mais importante? É estar concentrado primeiro, é respirar primeiro, mas iniciou tal, com a questão da contrologia, ter o controle de toda a situação. Então eles vão se somando para que essa base, né, formada forme todo aquilo que possa ser considerado como o Pilates e você possa desfrutar dos benefícios dele.
A precisão é o que a gente chama do capricho. Então, quando você executa com capricho, quando você está fazendo, conseguindo cada vez mais com a prática, essa junção, a sua respiração está cada vez mais perfeita, a sua centralização está mais correta, você tende a se concentrar, como o Vlad falou agora há pouco, cada vez mais presente. Esse movimento ele vai ficando mais preciso, ele vai ficando mais perfeito. E é esse capricho nos detalhes do movimento que atende também a um princípio. E a fluidez. A fluidez, como a gente está falando aí da história do Pilates, o Pilates ele foi muito influenciado pelo balé. Também se iniciou o Pilates dentro de um espaço onde existiam aulas de balé. Então, lógico, o balé ganhou com essa prática do Pilates, com esse trabalho do Pilates, mas o Pilates em si foi muito influenciado pelo balé. Então você vai ver o movimento do que a gente vai fazer, os exercícios, ou você vendo uma atividade de Pilates, que ele é um movimento suave, calmo. Ele mantém a sua velocidade do início ao fim da mesma forma. A gente fala que é um movimento harmônico, que ele parece uma dança. Então essa fluidez, a água correndo da mesma maneira o tempo inteiro, é a nossa sexta característica, nosso sexto princípio do Pilates. Você olhando às vezes alguém fazendo, alguém que tem o controle do Pilates, né, que já faz há algum tempo, você imagina, pô, não está fazendo esforço algum, parece tão simples o que ele está fazendo, mas está realmente fazendo o trabalho. Mas como atende a esta fluidez, ele fica bonito de se ver. Incrível. Você falando, o Stefano, me dá até vontade. Eu queria dar boas-vindas aqui para uma galera. Luiz Domingos, um grande técnico de voleibol, um dos maiores do mundo. Só que o mundo ainda não sabe, ele está aqui no Brasil escondido. Quando o mundo descobriu o Luiz, aí ninguém segura. Filopinho, a maior fonoaudióloga eutonista do planeta. Só existe ela neste planeta, fonoaudióloga eutonista. Só existe ela, mas nenhum no planeta. Incrível! A minha audiência hoje está nota 1000. Eu prefiro ter menos ou menos pessoas na nossa live, mas pessoas de extrema qualidade. Então, obrigado a todos que estão aí, tá bom? Bom, vamos dar sequência. O Stefano falou pra gente de 6 princípios do Pilates. Sinceramente, eu não tinha prestado atenção, porque quando a gente entra na internet e lê, a gente não se conecta com tamanha profundidade quando a gente ouve alguém falando, gesticulando, mostrando que é a sua competência didática, não é? A hora que você foi falando, eu falei, caraca, cara, como isso é incrível, tamanha importância de cada um, não dá para separar nenhum do outro. Sem um, já caiu tudo, é que nem um prédio, né? Se você tirar um, não tem como, vai cair. Então, é muito legal. Eu imagino que realmente, como a sua irmã disse, a dificuldade que vai ser a gente colocar tudo isso num lugar só. Não é isso? Sim. Me diz uma coisa, você, no começo do nosso bate-papo, pessoal, hoje, para quem estiver assistindo depois, hoje é o dia das finais do Campeonato Brasileiro de 2023. E a gente tem um clube que está se destacando por muito tempo, por muitos anos, e possivelmente ele vai ser campeão de novo hoje, que é o Palmeiras. Então, se vocês escutarem alguns fogos aí nos fundos, eu peço desculpas, mas não dá para controlar a euforia desses palmeirenses. Eu não aguento mais esses caras, bicho. Bom, vamos lá. Você disse no começo, Stefano, que o Pilates, na sua concepção, na sua modo de pensar, ele é alicerce para qualquer outra coisa que a pessoa escolha fazer na vida. Beleza? Quero fazer corrida, tenha Pilates antes. Quero fazer uma arte marcial, é isso que você está dizendo? Quero ser jogador de futebol, tenha Pilates antes. É isso que você está dizendo? Por quê? Eu acredito, né, nessa questão da base estrutural do Pilates, porque
para fazer qualquer gesto, se a gente pegar atividade esportiva, o futebol, você vai fazer um movimento de chutar. Simplesmente se você tirar a sua perna, deixar a sua perna de apoio e fizer um movimento sem uma centralização, sem um controle de toda a sua postura, você não vai ter uma precisão do seu gesto técnico, do seu gesto motor. Se você vai fazer uma dança, os seus ombros, ajusta a sua coluna, ajusta a sua cabeça, tem a postura, o jeito que você inspira e expira, depende do movimento que você vai fazer. Além dele te proteger contra a lesão, ele vai te trazer benefícios. Você vai trabalhar de forma correta, a musculatura alvo, sempre correta. Então, eu pude perceber isso, né, sentindo em mim, lógico, nos estudos, a gente vê, a gente lê, a gente ouve falar, só que eu gosto também de praticar, de ver isso em diversas outras situações. Eu sou apaixonado pelo esporte, eu jogo futebol, eu faço musculação, eu corro, e sempre que eu pude, e com o passar do tempo, trouxe isso para mim, os meus rendimentos mudaram, as minhas questões mudaram, e principalmente as lesões diminuíram, as dores diminuíram. Então, a gente aí, o Vlad já é bem mais velho que eu, mas a gente consegue se manter de forma ativa, sem dores, e por ter esta consciência daquilo que é princípio para a sua atividade, até para o seu dia a dia. Mas eu não sou esportista, mas um simples idoso, na forma com que ele vai se manter na sua postura, na forma com que ele vai fazer os seus gestos para caminhar, para levantar da onde estiver sentado, tudo isso só vai trazer grandes benefícios. Por algum tempo eu achei que eu dei aula de Pilates, por algum tempo. Eu vou falar assim porque eu prefiro ser honesto. Eu olhei, vi, comprei um livro, falei, cara, isso é legal pra caramba, e pra mim faz muito sentido tudo que está acontecendo aqui, e eu via que existia, de novo vou pedir uma licença poética, científica, eu vou pedir uma licença aqui, tá bom? Mas eu vou falar o que eu tô sentindo, porque eu não gosto de ficar segurando, não. Por algum tempo eu via muitas das posturas que o Pilates, que o Matt Pilates sugeria, vindo talvez de alguns outros lugares. E agora que você vem falando que é do balé, de lá e pra cá, começa a fazer sentido. E anos antes de eu de praticar e entregar o que eu entendia que era Pilates, eu fiz yoga por 2 anos. E eu falei, cara, yoga, para eu poder me tornar um mestre de yoga, tem que praticar filosofia. Eu não acho que tem que ficar no mais ou menos. Aí eu falei, não, aqui eu não vou. E aí eu me apropriei do Pilates, falei, cara, isso aqui é legal. E eu via que as posturas, algumas posturas se assemelham, algumas condições e posturas se assemelham. Salve as exceções de mecanismos paralelos, que a gente não precisa entrar em detalhes. E quando eu saquei, porque você me conhece bem, eu gosto de entender movimento por movimento, mas que músculo que está ativando? Mas para que serve esse músculo? Pô, esse músculo tem essa função. A hora que eu fui fazendo essa leitura, Stefano, eu entendi que essas modalidades que são mais... Eu vou colocar assim, tá bom? De novo, agora uma licença psicanalítica. São mais introspectiva, que precisa que você esteja mais concentrado de verdade. Ela propõe estímulos de músculos que são do alicerce do nosso movimento, que é o que sustenta. Eu falo do exemplo da casa, não é possível você fazer a parede e o acabamento se as colunas da casa não estiver legal, não é? Se o vigamento da casa não estiver bem estruturado. Então, na minha cabeça, tá? Você fica confortável para fazer as ponderações. Se o nosso corpo ele está preenchido dessa conscientização e do perfeito encaixe de cada uma das nossas articulações, porque tem uma modalidade que me ajuda nisso, qualquer coisa que eu fizer dali para frente já está mais seguro. É isso? Perfeito, perfeito. Dentro daquilo que a gente tem conversado aqui de ser a base estrutural para as outras atividades, ela está focada, né, nessa linha de pensamento. Tá? A partir do momento em que você tem essa sua consciência corporal, como o Rodrigo perguntou ali também, né, se amplia a consciência corporal, você se estrutura melhor,
você se posiciona melhor. Melhor estruturado, a casa vai se sustentar melhor, você vai se sustentar melhor, independente do que você vai fazer. Independente se eu vou ficar aqui sentado, se eu mantenho uma postura que já foi ali incentivada no Pilates, eu já me ajusto. Se eu relaxo demais alguma coisa, a minha consciência já me cobra ter uma postura diferente. Então, desde o sentar até qualquer outra prática. É muito legal. A gente está falando aqui, eu tenho uns atletas de futebol que eu atendo, e por vezes você vê alguns déficits de consciência corporal, que fala, cara, não é possível que esse cara é um atleta. Imagina se tivesse uma completa consciência, o rendimento dele provavelmente vai para um outro lugar. Bom, pessoal, a conversa aqui, ela vai esquentando e vai tomando proporção. E a gente poderia seguir com ela por um tempão. Mas a gente quer entregar para vocês agora a cereja do bolo, é isso? A cereja do bolo é a parte prática. Então, o Stefano preparou, eu vou levantar aqui, ó. O cara é organizado, o cara fez um roteiro para estar aqui hoje, não veio de brincadeira não. Professor sério faz plano de aula, você é professor sério. Professor mais ou menos vai no peito. Na hora lá eu faço uma sequência lá. Não é assim que funciona. Ele elaborou uma sequência que faz sentido para a gente experienciar esses 6 princípios. Vai dar para a gente ter noção dos 6 princípios? Nós vamos fazendo, né, as atividades e o importante é que lá no último exercício a gente já esteja mais próximo possível de todo este controle. Num primeiro movimento a gente foca um pouquinho na respiração, centralização e a gente vem trabalhando para que você possa entender e entregar no final da aula, nos últimos movimentos, de forma o mais próximo possível daquilo que a gente considera como o Pilates. Olha que interessante, ele está tendo um cuidado didático. Então ele vai construir de forma fracionada para lá no final ele entregar uma estruturação global do que é o Pilates. Isso chama didática, tá bom? Quando a gente passa pela faculdade é uma disciplina odiada pelos professores. A gente fala, que disciplina eu não vou dar aula na escola, como se a gente não fosse orientar por outros meios, no caso Pilates, musculação, corrida, sei lá o que for, como se a gente não fosse utilizar essa ferramenta da didática. Então, parabéns, professor. Qual é a última recomendação que eu vou encerrar essa live? Você não sai daí que eu já vou abrir outra live. Última recomendação. Antes eu só queria responder para o Rodrigo ali, ele perguntou sobre se o Pilates aumenta a consciência corporal, né? Ele tanto aumenta, Rodrigo, porque é necessário que a gente tenha este controle, esta consciência durante a execução. E nós vamos repetir. Você sendo um praticante do Pilates, a consciência corporal ela vai ser necessária e isso vai fazer com que você tenha cada vez mais um controle, uma consciência corporal maior. Pessoal, não sai daí. Eu vou dar o desliga, liga, tá bom? Beijo, manda beijo pra galera. 1 minuto, a gente já volta.